Ok, primeira coisa que a gente tem que ter ideia, ter em mente, é que você vai ter que ter já os seus escaneamentos intraorais que você recebeu do doutor. Então, o doutor normalmente ele vai te mandar ou por pendrive, ou num CD, ou talvez por e-mail. Então, com esses escaneamentos em mãos, aí sim a gente vai dar continuidade no nosso projeto. Então a gente vai pegar os dois escaneamentos, a inferior e a superior, por exemplo, salvar eles em uma pasta no seu computador, e daí sim a gente pode pegar e abrir o archive. Ao abrir o archive, a gente vai criar um novo projeto, tá? Esse novo projeto, a gente vai selecionar aqui o nome do dentista, o nome do cliente, vamos escolher aqui o nome do paciente, modelo teste, por exemplo. E depois vamos aqui selecionar o técnico. Feito isso, a gente vai selecionar quais vão ser os dentes que a gente vai troquelizar aqui, tá? Se a gente vai troquelizar o dente 13, por exemplo, a gente tem que selecionar o dente 13 como ou Reduced Crown ou Anatomic Crown. Tanto faz. A gente seleciona o material. Aqui o material pode ser qualquer um dos materiais. E se for sobre implante, a gente vai escolher Screw Retain, gengiva. Ou se não for sobre implante, a gente vai deixar ele sem marcar mesmo. Feito isso, a gente aplica. E no nosso caso, a gente tem um antagonista, né, que é a arcada inferior. Então a gente vai selecionar a arcada inferior ali, um dos dentes como antagonista mesmo. Feito isso, a gente vai clicar em Save. E daí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os nossos arquivos, a nossa inferior e a superior, copiar esses arquivos e jogar eles para dentro da nossa pasta do nosso projeto. Para a gente abrir essa pasta, a gente vai clicar aqui no botão Open in Explorer. Feito isso, a gente pode pegar e simplesmente colar esses arquivos aqui dentro. Só que apenas colar esses arquivos não vai fazer com que o software entenda que esses arquivos aqui são do nosso projeto. Então a gente precisa o quê? Renomear esses arquivos. Deixar eles com o mesmo nome da raiz do projeto aqui. Bem como vocês fazem aí com o Axel Virtual. Então eu vou renomear esse arquivo inferior e vou colocar o arquivo inferior como o dente 41, que é o nosso dente que a gente marcou, que é a arcada inferior. E a nossa arcada superior, ela vai ser o dente 13 que a gente delimitou ali, que era o dente 13. Feito isso, a gente vai clicar em Save e sim a gente pode iniciar o nosso projeto no Model Maker. Lembrando que se você tiver mais dentes que vão ser troquelizados, você deve selecionar todos esses dentes aqui no Archive, tá? Se você tiver apenas um dente para ser selecionado, para ser troquelizado, você vai selecionar apenas esse dente. Ah, e se você não tiver nenhum dente para ser troquelizado, se for apenas dois modelos totais, rígidos, marca um dente na superior e um dente na inferior mesmo assim, e depois lá no meio do software a gente vai falar que ele não vai ser troquelizado. Tá? Para abrir o nosso Model Maker, a gente não vai clicar em Modelier, tá? A gente vai clicar em Extras e vai abrir a opção Model Maker. Ok, agora que o nosso software abriu, o Modelier abriu, ele vai aparecer pra gente essa mensagem, tá? Pode ser que apareça, pode ser que não apareça. Essa mensagem ela vai aparecer quando a orientação do escaneamento não estiver correta, tá? Ou seja, o software não consegue saber qual que é o lado de cima e qual que é o lado de baixo do nosso escaneamento. A gente vai clicar em OK. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser corrigir essa orientação, tá? Então a gente tem os dois escaneamentos aqui, ó, a gente tem a superior e a inferior. Mas a gente vai sair aqui do Wizard, clicando na setinha para cima, clicar com o botão direito no meio da tela ali, e vai ir na opção Adjust Scan Data Orientation. Feito isso, você vai deixar o seu escaneamento nessa posição aqui. Pode ser que o teu escaneamento seja nessa posição, com o lado vermelho para cima, tá? Ou seja, ele está errado. Então vamos deixar esse escaneamento virado para cima e clicar nessa opção aqui, ó, Set Current View as Axis, e dar um OK. Feito isso, a gente vai continuar voltando aqui para o Wizard, tá? Então nesse passo nós vamos ter aqui algumas opções aqui de bases para o nosso modelo, tá? Só que a gente não vai utilizar essas bases, pois essas bases aqui são bases que são vendidas pela Zirconzan, tá? Então a gente não vai acabar utilizando. O que a gente vai utilizar é essa Demo Without Plate aqui, que é uma base padrão, sem nenhuma retenção para o nosso modelo. Então a gente pode fazer o que? A gente pode vir aqui, ó, na altura
e mudar a altura, diminuindo a altura do seu modelo ou aumentando a altura caso necessário, tá? Feito isso, a gente vai poder vir aqui e ajustar os nossos dois escaneamentos na posição correta. Então a gente pode mudar para cima ou para baixo, para um lado e para o outro, ou se você segurar a tecla Ctrl do seu teclado, você vai poder rotacionar isso aí de acordo com a necessidade. Então a gente vai deixar o nosso escaneamento na posição que a gente quer e vai clicar em Next. Feito isso, vai aparecer aqui a opção de recorte do nosso escaneamento. Então a gente vai deixar apenas um dos escaneamentos aqui aparecendo e vamos recortar aí conforme você precise. Essa ferramenta ela funciona bem igual a ferramenta de corte do Modelier, tá? É a mesma ferramenta na verdade. Então basta selecionar, fechar os pontos, clicar em Delete, ele vai cortar. A gente vai cortar aqui também só para deixar mais uniforme. Feito isso, nós vamos voltar no outro escaneamento, no antagonista, e vamos recortar esse escaneamento também. Recortamos aqui, aqui, e a gente pode deixar também mais plana essa base aqui, ó. Deletando. Beleza. Feito isso, a gente vai dar um Next. E agora irá aparecer aqui pra gente a opção de fazer a margem do nosso modelo. Então, no nosso caso é o dente 13. Então, vamos pegar e delimitar o dente 13. Desenhando aí a margem como necessário. Importante ressaltar o seguinte, que o jeito que a gente delimitar essa margem aqui é como vai ficar o nosso troquel depois, tá? Então tem que ser bem feita ali com cuidado para não acabar danificando aqui o teu projeto, teu troquel. Então nesse caso eu vou fazer bem rapidinho só para demonstrar, mas aí você faz com mais calma aí. Beleza, delimitamos a nossa margem aqui do nosso dente 13. A gente clica em Next. E aqui é bem importante o seguinte. A legenda diz o seguinte, que o que tiver marcado em laranjado, ele vai ser destacável, tá? O que seria destacável? Seria o nosso troquel. Então se você quiser que esse dente 13 seja um troquel, então você deixa ele laranjado. Caso contrário, se você quiser que todo esse modelo seja um modelo único, rígido, e não troquelizado, aí você deixa esse dente 13 como roxinho, que na verdade ele vai fazer parte de tudo isso aqui e ele não vai troquelizar. Então, no nosso caso a gente quer troquelizar, então vamos deixar marcado o dente 13 ali. Aqui a gente vai ter algumas opções, tá? Essas opções, elas dizem, essas duas primeiras opções dizem aqui a respeito do troquel. Então aqui você vai ter o horizontal gap e o vertical gap. Tá? Esse gap vertical e horizontal nada mais é do que o alívio que vai ficar na horizontal e na vertical, tá? Para o seu troquel. Então, às vezes, dependendo do modelo da impressora que você tem que deixar mais alívio ou menos alívio. A nossa impressora da Talmax, que é a Zenith, por padrão a gente utiliza 0.05, tá? Outras impressoras como Formlabs ou KLD ou outras impressoras, enfim, elas utilizam outros tipos de padrões, tá? Então, para você saber esse padrão, nada mais do que você realmente imprimir com um modelo padrão e ver se fica bom. Se não, se ficar apertado você aumenta, se ficar folgado você diminui. Ou se a própria fabricante da impressora te disponibilizar isso, você consegue pegar esses valores com o fabricante lá da impressora, tá? Aqui são outras opções a respeito do troquel, se você quer adicionar pinos ao troquel, se você quer adicionar preparos embaixo da base para você poder tirar e colocar esse troquel mais facilmente. Enfim, são outras opções que com o tempo você vai mexendo, você vai aprendendo. Mas basicamente o que importa pra gente aqui é o gap horizontal e o gap vertical. Depois disso, você tem aqui a opção Hollow Model, tá? Hollow Model nada mais é do que você deixar o troquel oco,
tanto o troquel quanto o modelo, deixar ele oco, tá? Se você não ativar essa opção, ele não vai ficar oco. Então aqui, ó, se eu não ativar a opção Hollow Model, ele vai fechar o modelo rígido, tá? Agora, se eu ativar essa opção Hollow Model e clicar em Run, ele vai pegar e vai formar o meu modelo novamente, só que dessa vez oco. Finalizado o nosso modelo, então agora o que a gente vai fazer é dar continuidade, clicando em Next. E agora sim, a gente tem algumas opções aqui da nossa outra arcada, né? Porque a princípio foi feito apenas a arcada superior e agora a gente vai fazer a nossa arcada inferior. Da mesma forma, vamos marcar a opção Hollow e dar um Run. Beleza. Feito isso, agora a gente tem os dois modelos, né? O superior e a inferior, finalizados. Então agora a gente vai dar um Next. E agora a gente tem aqui o que? Algumas opções para a gente fazer a união dos dois modelos, tá? A gente tem então aqui, ó, por exemplo, Support Pins. Nada mais é do que esses pinos que vão fazer com que a arcada superior e a inferior se encaixem, tá? Então, para a gente colocar o nosso antagonista e o nosso modelo de trabalho juntos, a gente tem esses dois suportes ali, tá? A gente pode também colocar alguns escritos ali no nosso modelo. Então, por exemplo, colocar o nome lá do doutor. A gente escreve o texto que a gente quer escrever. Aqui a gente tem a espessura, o tamanho. E aqui a gente tem duas opções: adicionar texto e subtrair texto. Se a gente quiser adicionar o texto, a gente vai... Só deletar esse... A gente vai clicar em adicionar texto aqui. E vai deixar a opção adicionar texto marcada. Então, onde a gente clicar, ele vai deixar o texto positivo, tá? E na inferior, por exemplo, eu vou colocar o nome da impressora. Então, Zenith U. E eu vou deixar o texto para subtrair o texto. Eu adiciono o texto também e deixo aqui, ó. Ele ficou rosa. Esse rosa indica que aonde ele está marcado ali, as letras, ele vai cortar isso aí. Ele vai deixar ele negativo, vai deixar para dentro. Então, feito isso, eu vou dar um Next. E aí sim ele vai finalizar o nosso modelo aí, já unido, já certinho. Modelo finalizado. Então a gente vai fechar e deixar apenas o modelo aqui, ó. Certo? Então aqui, ó, você consegue visualizar que o Dr. Maurício ficou positivo e o Zenith U ficou negativo, ficou interno ali. E a gente tem também os dois pinos. A gente tem a arcada superior com o pino positivo para ser encaixado e a arcada inferior com o pino negativo para ser encaixado na arcada superior. E a gente tem também o troquel isolado ali, já preparado, bonitinho, pronto para ser impresso. Feito isso, o que a gente vai fazer agora, o passo final é o que? É você deixar na tela uma das arcadas, por exemplo, clicar com o botão direito, salvar. E vamos salvar, por exemplo, modelo finalizado inferior. Tira ele da tela, coloca a arcada superior, salvar, modelo finalizado superior. E a gente tem também o troquelzinho que a gente tem que salvar. Salvar, modelo finalizado troquel. Por que a gente tem que salvar eles separados? Porque se a gente salvar eles juntos, eles vão se tornar um arquivo só, e não é isso que a gente quer. A gente quer que cada um dessas partes seja um arquivo, para na hora que a gente colocar no software da impressora, a gente conseguir imprimir eles um por um e fazer da forma correta aí. Mas basicamente é isso, o software é bem simples, e qualquer dúvida que você tiver, você pode chamar aqui a gente no suporte.